que o Senhor escolheu para levar a tua mensagem, meu Deus. Oh, glória! O Senhor vai te usar hoje, meu Pai, naquilo que o Senhor quer, meu Pai. Fala, meu Pai, da tua maneira, da tua vontade, como o Senhor quer, meu Pai. Que Ele venha diminuir, o teu espírito venha crescer a vida dele, meu Pai. Senhor, vai no encontro da família dele, meu Pai. Peleja pela família dele, peleja pelo dele, meu Pai. Abençoa, meu Pai. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Meu Pai, abençoa, meu Pai. O inimigo, meu Pai, venha ser lançado por terra, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Que esse culto aqui, meu Pai, venha ser glorificado mais uma vez em teu nome, meu Pai. Usa o teu pequenino, meu Pai, na tua palavra, meu Deus. Tira o impedimento, tira a barreira, tira todo o mal. O inimigo venha ser tentado, meu Pai. Mas o Senhor é maior, meu Pai. Foi o Senhor que nos escolheu, Senhor. Em nome de Jesus aqui, Senhor, eu te apresento, meu Pai, teu pequenino. Toda honra e toda glória para ti, meu Pai. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. E vamos receber o Senhor do Senhor que está bem aí para Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Meus queridos irmãos, primeiramente eu gostaria de me apresentar para muitos que estão aqui que me conhecem, para muitos que não me conhecem. O meu nome é Fabiano. Hoje sou chamado de irmão Fabiano. Em outras horas fui chamado Lágrima da Pedreira, ou Lágrima das Pistolas, ou Lágrima o Rei do Beck. Diabo Louro de Mosqueiro fui chamado um dia. E hoje eu estou muito feliz de ver meus irmãos que aqui estão na presença de Deus. A minha jovem ali que frequenta a célula que eu sou líder, que cantou um hino maravilhoso, que Deus usa ela nos louvores, mas ela não gosta, mas hoje Deus pegou ela pelo braço. Glória a Deus! Irmãos, eu gostaria de fazer uma leitura inicial sobre a palavra aqui, para a gente poder refletir no nosso texto. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos. Para mim, eu não sou pregador, eu sou administrador da palavra. E eu queria primeiro fazer uma leitura no Apocalipse 20, versículo 11 em diante. Todos que encontraram, digam amém. Amém, meus queridos? Todos que se encontraram, digam amém? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Apocalipse 20, versículo 11 em diante. Amém? Todos encontraram? Vamos esperar nossos irmãos que não encontraram. Encontraram, irmãos? Aleluia a Deus. Glória a Deus. Apocalipse 20, versículo 11 diz assim: eu vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Eu vi os mortos grandes e pequenos, nós, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram. E os mortos foram da terra, tragado para ela, e sua glória e honra. E as suas portas. Peraí, meu querido. Me perdi aqui, me desculpa, meu querido. Perdi aqui. E foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar e os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte.
E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém, irmãos? Essa é a palavra que diz lá em Apocalipse que se diz ser o juízo final. Mas agora nós vamos abrir nossa Bíblia lá em Mateus, capítulo 24. Amém, meus irmãos? Mateus, capítulo 24. Amém, meus queridos? Glória a Deus, aleluia a Deus. Glória a Deus. Mateus 24, 36 em diante. Amém? Amém. Mateus 24, 36 diz assim: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que horas há de vir o nosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília de noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa, pois isto estáis vós apercebido, também porque o Filho do Homem há de vir e a hora em que não espereis. Amém, meus queridos? Agora, meus queridos, podem sentar? E vamos aplaudir ao Senhor por essas palavras maravilhosas, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? E agora, essa palavra aqui, no versículo 36, meu querido, ela diz, olha o que ela diz para nós aqui: porém, naquele dia e hora ninguém sabe, nem mesmo os anjos do céu, nem mesmo o Filho, unicamente o Pai, né? Nosso Deus. Daquele dia ninguém sabe, meus queridos. Daquele dia, às vezes as pessoas pensam que ele nem vem, porque muitos não acreditam. Ah, isso é um mito, é uma lenda, né? Como diz, né? Mas ele vem. E ele diz que desse dia e dessa hora ninguém sabe, nem mesmo ele, somente o Pai. Né? E aqui no versículo 37 ela diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, meus queridos. Vocês sabem como foi na época de Noé, meus queridos? Eu aprendi um dia com um pastor que ele foi usado para que me convencesse a aceitar Jesus. E ele disse assim, que pregação, administração de palavras só presta para a Bíblia. Então vamos lá em Gênesis, capítulo 6, para a gente entender como foi os dias de Noé. Como foi naqueles dias. Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Ele diz assim,
E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicará sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era somar continuamente. Olha como era naquelas épocas, né? Os homens só pensavam maldade. Eles só tinham maldade na mente, no coração, né? Eles não tinham pureza, né? Eles não tinham aquele coração puro, como a palavra diz, né? Que os limpos do coração verão a Deus. Glória né? a Deus, aleluia a Então, Deus, aleluia a Deus. A palavra nos revela nessa palavra que a segunda vinda de Cristo será como nos dias de Noé. O homem só vai pensar maldade continuamente. E vocês acham que está longe esse dia? Vocês acham que ele não vem? Vocês acham que ainda não se cumpriu? Pare para pensar como está o mundo hoje. Pare para pensar o mundo que vocês saíram, eu saí, né? Os irmãos saíram. Pare para pensar um pouco, né? Todo mundo pratica maldade no mundo. Você vê na televisão morte, estupro, sequestro, morte, estupro, sequestro. Muito difícil um jornal mostrar uma alegria, uma felicidade. Verdade. Eles mostram a tristeza, porque é assim que está o mundo. Essa palavra, ela já está nos revelando que esse dia está próximo, mais próximo do que a gente possa imaginar. Ele diz em Apocalipse também, ele diz: eis que a porta e bate, né? Ele já está à porta, né? Ele está batendo essa porta no seu coração. Ele bate no seu coração todos os dias, para que você venha se arrepender e buscar os caminhos do Senhor. Amém, irmãos? E continuando a nossa ministração, vamos aqui no versículo 38, ele nos diz assim, ó: portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a segunda vinda do Filho do Homem. Amém, irmãos? Olha o que diz essa palavra, né? Que muitos estarão despercebidos, né? Como você vê, olha, hoje nós estamos aqui, na presença de Deus, ouvindo a palavra de Glória a Deus. Deus, aleluia Mas a para Deus. para pensar, quantos estão por aí hoje, bebendo, se drogando? Tem despercebido. E se o dia fosse hoje? E se o dia fosse agora? E se ele viesse agora e dissesse, não, é agora, vou levar na igreja? Aleluia a Glória a Deus. Deus. Glória a Deus, aleluia a Deus. Imagina, irmãos, que ele diz que muitos estarão despercebidos naqueles dias, né? Então, deixo um conselho no coração de vocês: não fiquem despercebidos, não se afaste da presença de Deus, porque ele diz que desse dia nem ele mesmo sabe, somente o Pai. E a hora que Deus falar, Jesus, volta, meu filho, e resgata a tua igreja, traz a tua noiva, Aleluia a Deus. está na hora, é agora. Aleluia, meu Deus. Ele vem, Glória a Deus. e ninguém vai poder impedir isso. Verdade. E aqueles que estão em Cristo verão a luz de Deus. Ô, glória. Aleluia, meu Deus. E aqui no versículo 40 ele diz assim: então, estando dois no campo, será levado um e deixado um. Glória a Deus. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Amém, irmãos? Aleluia a Ele Deus. nos diz isso, irmão. Glória a Não que Deus. ele não vai levar todo mundo, mas ele vem nos explicando sobre essa palavra, que ele levará um e deixará o outro. Imagine você que está em Cristo. Nós trabalhamos, nem todos são evangélicos, né? Então a gente trabalha geralmente em lugares com pessoas ímpias, né? Que não tem a presença de Deus na vida delas, né? Então ele diz que ele levará um e deixará o outro, Glória a Deus. né? Porque a própria palavra diz, né? Ir pelo caminho, né? Buscai o caminho estreito, né? Porque larga é o caminho, larga a porta, espaçoso é o caminho, e muitos entrarão por ela, né? E ele diz, né?
Entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado o caminho, e poucos há que a encontrem, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. E eu quero que vocês entrem nessa porta estreita. Eu quero que vocês busquem a presença de Deus. Quero que vocês sejam um desses poucos que vão encontrar essa presença de Deus, que vão encontrar esse caminho, porque Ele nos revela nisso que nem todos serão salvos. Como Ele diz, muitos entrarão por ela, muitos serão enganados. Como vocês vejam no mundo hoje, muitos enganados. Eu era um enganado, eu era um cego. Para quem me conhece aqui sabe, eu fumava meio quilo de maconha por semana. Queimado hoje, em nome de Jesus. Verdade, Senhor. Eu cheirava 50 gramas de cocaína por noite. Eu assaltava de manhã, de tarde e de noite. Eu traficava de manhã, de tarde e de noite. Eu ganhava 3.000 reais por semana, vivendo no mundo das drogas, do tráfico, do assalto. E quando eu aceitei Jesus, Deus transformou a minha vida verdadeiramente. Voltando à nossa ministração, irmãos. No versículo 42 ele nos diz assim: vigiai, pois porque não sabeis a quem hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerais isto: se o pai de família soubesse a quem vigia de noite, havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse roubada a sua casa. Glória a Deus, aleluia a Deus. Ele nos diz aqui no 44, ele nos diz: por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir, e é hora em que não estáis percebendo, não estáis esperando. Glória a Deus. Aleluia. Então ele vem nos dizendo, irmãos, ele vem nos alertando para a gente vigiar, para a gente continuar, ficar firme, irmãos. Amém, irmãos? Amém. Porque essa palavra, irmãos, ela é tida como revelação de Cristo. Aleluia, meu Deus. Eles vão nos mostrando, né, o que seria naqueles dias, como vai ser, o que vai acontecer, né, irmãos? Glória a Deus. E amados irmãos, eu venho falando para vocês, irmãos, que eu, como muitos irmãos aqui, sou um testemunho de vida do resgate de Jesus. Oh, glória. Porque para quem me conheceu aqui, para quem não me conheceu, meu irmão, eu até eu agradeço a Deus por não ter me conhecido naquela época, porque só Jesus. Glória a Deus. Porque eu era de candomblé, era filho de santo, batizado no candomblé. Eu era chamado mão de faca. Para quem não sabe, mão de faca é a pessoa que corta o despacho para o chão, que corta o despacho para o diabo. Eu era essa pessoa. E quando eu fazia as minhas obrigações no terreiro de Macumba, irmãos, o diabo me cobrava, porque eu tinha um pacto com o diabo. O diabo me cobrava. Ele me cobrava de todas as maneiras possíveis. Eu tinha que dar sangue para ele. Não importava como, de quem, nem da onde, mas eu tinha que dar sangue para ele. Mesmo que aquele sangue tivesse que ser meu. Ele não queria saber, ele queria o que era dele. O que eu prometi para ele. Naquelas épocas, irmãos, como se fosse um dia de hoje, eu tinha que ir no terreiro, cortar, fazer todas as obrigações, para não ser castigado, cobrado pelo diabo. Porque se eu não fizesse isso, muitas vezes a minha esposa sabe disso, que às vezes eu teimava, dizendo, não vou, eu creio em Deus, eu acredito em Deus, mas eu estava na mão do diabo. Eu estava vivendo a vida que eu escolhi, porque Deus nos deu o livre-arbítrio de escolher o bem e o mal. Ele nos mostrou as duas portas e pediu
pediu pra gente escolher. Olha, tá aqui, essa leva para salvação, essa leva para condenação. Agora então ela te escolheu, ela te escolheu. E eu creio que vocês não vão escolher a condenação. Eu creio que vocês vão a salvação. Amém, irmãos? Irmãos, naquelas épocas, se eu não fizesse o que eu tinha que fazer, eu ia bem ali fumar um baseado. Fumar um baseado aqui, fumar uma coisa. Sabe o que aconteceu, irmão? O diabo usava outro servo dele, nem que seja para me dar uma tapa na minha cara, nem que seja para me ofender com uma palavra, para me tirar a vida dele, para me matar ele, porque o diabo queria sangue. Era isso que ele queria. E quando eu não fazia o que ele queria, muitas vezes eu resistia a isso. Muitas vezes eu resistia a isso. Às vezes eram amigos meus que, como eu dizia no mundo, me testavam. Não testavam meu pulso, como eu dizia. E eu, por eu gostar daquele amigo, eu, como diz o mundo, eu me esquivava, eu me afastava, eu me desviava. Sabe o que aconteceu? A polícia me espancava, a polícia me dava tiro. Eu fui numa festa um dia, eu tinha que ir numa festa de candomblé, de umbanda, fazer um despacho. Nesse dia, eu tomei no quinzinho, super top, lá no Atenas. Chegando lá, acabou. Aí eu fiquei no Atenas, curtindo, me divertindo. Tava tendo, como o dia de hoje, um repá. Tava tendo uma briga de repá, remoçada e terror. Eu sempre fui terror quando eu era do mundo, mas não, desde quando acabou a época das gangues, eu me afastei do negócio de torcida. Mas sempre torci para Sandu até hoje. Mas Deus em primeiro lugar. E naquela época, eu estava lá me divertindo. Eu tinha vendido um notebook. Na época, tinha feito um assalto, estava com dinheiro, cerca de 700, 800 reais. Eu estava na minha mesa com meus amigos, eu e meus 3 amigos. Hoje em dia, 2 são resgatados pela graça de Deus. E você vê como é, que eu tinha que fazer e não fiz. A briga estava lá do outro lado, eu estava para cá olhando. Imagine vocês, irmão, para quem conhece aqui, para quem já foi resgatado, que conhece o efeito da cocaína, eu estava desde 8 horas da noite, isso já era 4 horas da manhã no ar. Eu estava, como se diz, alucinado. Eu já não estava em mim. Eu estava possuído totalmente. Um jovem pegou uma cadeira, jogou de lá. A briga estava para ali, mas ele jogou na minha direção, pegou no meu rosto. Eu passei a mão no rosto, deu sangue e disse: eu vou te matar. Eu fui em cima dele. Para quem viu, o jovem estava lá presente. Eram uns 30. Eu fui lá no meio desses 30, peguei ele, e com gargalo de garrafa desferi ele fatalmente, e eu peço para Deus me perdoar e ele veio a óbito. Naquele mesmo momento, os amigos dele estavam armados e me deram 8 tiros, desses 8 eu peguei 5. Um nas minhas nádegas, que varou aqui na minha perna, um no meu pé, que destruiu meu dedo, um na minha barriga, que varou aqui, e outro que pegou aqui e varou praticamente no mesmo lugar. Estava mostrando para o irmão hoje. E o último tiro pegou na minha cabeça. Ele pegou aqui na minha testa e varou aqui. Para quem quiser ver, pegar, pode ver. Quiser ver meu raio-x, tá lá. E naquele dia, irmão, eu pensei que era o meu fim. Naquele dia, eu pensei que era o meu fim. Mas como o irmão falou agora há pouco, quando Deus tem uma promessa na nossa vida, aleluia, Deus, nenhum demônio, nenhum diabo tira a nossa vida. Pois só Deus, só Ele tem a chave da vida e da morte. Só Ele pode tirar, só Ele que deu, só Ele que pode tirar. Amém, irmãos? Naquele dia, eu vi a morte de perto. Eu lutando com o rapaz que estava me atirando, eu segurei a arma e ela disparou e pegou na minha testa. Eu ainda peguei a arma, tentei atirar nele, mas não tinha mais bala. Eu com raiva joguei nele. Corri. Da 1º de dezembro até o Almirante Barroso, fraco de tiro, eu caí.
desmaiei. E nesse meu desmaio, eu estava tendo uma visão que eu estava num lugar escuro, totalmente escuro. Eu creio que naquele momento eu estava sendo levado para as trevas, que era para onde o diabo queria me levar. Mas Deus disse não, isso não. Eu só tenho uma promessa na vida. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, quando eu tinha 15 anos, um pastor lá de Mosqueiro, na época eu era chamado de Aboeiro de Mosqueiro. Os jovens assaltaram a casa da minha mãe, procurando as minhas armas, porque eu estava preso. Não encontraram as minhas armas, mas amarraram a minha mãe embaixo da cama e levaram tudo. Eu estava preso na época de menor, tinha 15 anos, mas como diz o mundo, que eu matava igual a AIDS, não tinha quem cruzasse meu caminho que viesse me ofender, qualquer tipo de coisa que eu ficasse vivo. Se eu ficasse vivo, eu digo, é porque Deus tinha uma promessa na vida dele. Porque eu era só Jesus. Eu mesmo dizia para um amigo meu, eu falava, epa, meu caminho já está lá para o inferno, que eu sabe que eu sou dessa vida. Né? Mas só que Deus não queria isso. Né? O plano de Deus era outro para mim. Quando eu tinha meus 15 anos que eu saí da cadeia, irmão, um amigo meu, minha mãe não quis me contar porque ela sabia como eu era. Então um amigo meu que viu toda a cena me falou, irmão, aconteceu isso. A ira tomou conta de mim. Mais uma vez o diabo me usou. E desses 7 jovens que invadiram a casa da minha mãe, eu matei 5. 3 de faca e 2 de revólver. Meu irmão ali conheceu essas histórias lá em Mosqueiro, sabia que eu era uma bênção. Eu era uma bênção, agora eu estou na bênção. Glória a Deus. Glória! Naquela época, irmão, quando eu comecei a fazer esses homicídios, eu fui considerado altamente perigoso, fui procurado por uma chacina. E o delegado Mourão estava na minha captura com mandado de busca e apreensão. Se fosse reação, era morte. Eu saí foragido para casa da minha avó, onde eu decidi ir na igreja. Do nada. Para você ver como é o plano de Deus, né? Ninguém me levou, ninguém me convidou, mas eu decidi. Meu coração estava angustiado, ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aleluia a Deus. Naquele momento eu me senti angustiado, oprimido, porque eu não queria ter feito aquilo. Esses jovens eram meus amigos, eu gostava deles. Eu recebia eles na minha casa para a gente comemorar final de semana. E eles fizeram isso com a minha mãe, e hoje tomou conta de mim e eu fiz isso com eles. O arrependimento me veio, mas nada podia mudar. E eu decidi ir na casa de Deus, pedir perdão pelo que eu tinha feito. E naquele dia, um pastor falou para mim assim, falou, começa não, varão. Aí eu falei, Fabiano. Ele falou, Fabiano, hoje Deus vem te dizendo uma coisa. Que tudo que está acontecendo na tua vida vai mudar. Glória a Deus. E eu calado fiquei ouvindo. E ele disse para mim, Jesus vem te dizendo hoje que tu cansou de dizer que não estava pronto, que tu não estava preparado. Mas hoje ele vem te dizendo que ele vai te preparar, ele vai te aprontar. E ele vem te dizendo hoje que quando tu aceitar Jesus, o teu testemunho vai salvar muitas almas. Glória a Deus. Eu disse para ele, glória a Deus, eu creio. Mas na verdade, meu coração não estava crendo. Na verdade, meu coração ainda estava cheio de maldade, cheio de mágoa. Mas foi uma promessa que Deus fez para mim. Glória a Deus. Foi uma promessa que Deus fez na minha vida. E dos 15 anos para cá, eu entrei no crime com 12. Dos 15 para cá, eu só tive a piorar. Para quem matou 5, eu comecei a matar 3 por dia, 2 por dia. Se eu fosse numa festa e alguém mexesse comigo, olhasse para minha mulher na saída da festa, eu matava ele.
Se eu fosse em algum lugar com meus amigos falassem, olha, fulano faz tal coisa pra mim, eu ia atrás daquela pessoa e matava aquela pessoa. Quando eu aceitei Jesus, eu falei, Satanás, hoje tu perdeu um ceifador. Mas tu, Senhor Jesus, ganhou um pregador. Hoje eu venho mostrar para vocês esse testemunho e essa promessa que se cumpriu na minha vida. Oh, glória. Essa promessa que Deus fez para mim, hoje está se cumprindo. Glória a Deus. Eu estava na cadeia, agora, essa última vez que eu estava preso, fazia uma semana que eu tinha pegado uma sentença. Ou seja, né, para quem não conhece, né, quem é sentenciado, só Jesus na causa, né? Eu tinha pegado uma sentença. Eu já não tinha mais esperança de sair tão cedo. Como diz o mundo do crime, eu estava rebolado, muita cana, né? Mas Deus tinha uma promessa para mim. Glória a Deus. E como diz, essa palavra diz, né, que o dia da vida dele ninguém sabe. E eu também não sabia que aquela semana era o dia da minha libertação, eu não sabia. Glória a Deus. Eu fui sentenciado numa semana, numa quinta-feira, na quarta, se não me engano. E na outra quarta-feira eu estava no pátio, no banho de sol, e tinha uns irmãos da igreja evangelizando na cadeia. Me encontrava na época lá no CDPI, o mesmo presídio de Coracê. E o irmão me chamou e falou, irmão, você fazer uma oração por você? Eu falei, na hora, encostei na grade. Ele começou a orar. De repente o Espírito Santo apanhou ele, ele começou a entrar no mistério, falando em línguas estranhas, eu não estava entendendo nada. Ele veio para mim e disse, ele falou, hoje nós estamos te dizendo que tudo que o juiz falou naquela sala não vai se cumprir. Glória a Deus. Porque eu vou te dizer, a última palavra é dele. Glória a Deus. Irmãos, eu acreditei porque eu sempre tive temor ao juízo de Deus. Eu falei, glória a Deus. Ele disse para mim mais uma coisa, ele disse, se tu acredita em Deus, Deus vem te dizendo hoje que aquele teu joelho lá na pedra de cima, onde tu dorme, como ele vai saber onde eu dormia? Ele nem morava lá, não sabia nem qual era a sala que era. Ele falou, aquele teu joelho lá toda noite, Deus vem te dizendo que não é em vão, que ainda esse ano tu vai passar o Natal e o Ano Novo com a tua família. Isso era perto de dezembro. Isso era numa quarta-feira. Muito difícil acreditar até para mim. Às vezes eu estou orando e falo, Senhor, se isso for um sonho, não deixa mais eu acordar, porque está muito bom. Glória a Deus. E naquela quarta-feira eu não entendi, eu não sabia. Mas naquela quarta-feira Deus estava começando a entrar uma libertação na minha vida. Glória. Porque naquela mesma quarta-feira que ele me falou aqui, numa igreja, a minha mãe aqui fora, Deus me visitou pela tarde na cadeia e visitou a minha mãe pela noite na igreja. E disse para ela, disse, mulher, todo aquele teu choro, todas as noites de angústia que tu passou por esse homem, essa semana vai acabar. Glória a Deus. Oh, glória. Ele disse para ela, para te dizer que eu sou Deus, ele disse o meu nome, o meu sobrenome e o número do meu processo. A minha mãe se ajoelhou e aceitou Jesus na mesma hora. Oh, glória. Naquele dia, meus queridos, isso foi numa quarta-feira, na sexta-feira, pela parte da noite, veio os funcionários na porta da cela. Para quem me conheceu dentro da cadeia, uns irmãos que me viram por aí, eu era uma bênção, eu dava vassourada de funcionário, só Jesus. E naquele dia os funcionários chegaram lá, eles me chamavam pelo apelido, que eu era tão conhecido que eles me chamavam pelo apelido. Eles falaram, bora lá, Grumar, acabou pra ti. Eu falei, epa, já tá lá, palhaçada, já. Epa, vou te embora daqui, vem perturbar não. Ele, bora, pô, não é tu que é o Fabiano Viana? Eu falei, é. Ele, não, bora que acabou pra ti. Eu falei, como? Eu fui sentenciado semana passada, não vem perturbar não.
Ele, pura, pá, tá aqui, tem papel aqui, pá, chegou. Eu falei, pra colônia. Que colônia? Tu vai chamar pra rua já. Eu creio, Senhor Jesus. Naquele momento, Deus me libertou daquele lugar, aquele foi o primeiro passo. Oh, Eu glória a tinha dito Deus. pra Deus, eu falei, Senhor, se tu me tirar daqui, eu não te prometo que eu vou aceitar Jesus na minha vida, mas eu te prometo que eu vou começar a frequentar a igreja. Glória a Deus, aleluia, João. E Deus me libertou. Quando eu saí na sexta-feira, por incrível que pareça, umas pessoas que eu não culpo eles, eu oro para Deus libertar ele, né? Eles sendo meu amigo, eles queriam me ajudar, mas o diabo estava usando eles para me prejudicar. Eu saí na sexta-feira, 6 horas da tarde, 8 horas da noite, um amigo me ligou e mandou eu pegar 50 gramas de cocaína e mais 100 gramas de maconha para mim. Toma aí, irmão! Te curti pela liberdade aí. Hoje em dia eu estava falando com o irmão hoje, falei, irmão, tu acha que isso é liberdade, irmão? Tu acha que isso é liberdade aqui? Está sendo usado pelo diabo, escravizado pela droga. Tu não pode bem ali que a polícia te espanca, tu não pode bem ali que o rival quer te matar. Isso é liberdade? Isso não é liberdade, não. Hoje eu fui liberto. Glória a Deus. Irmão, naquele momento, eu vi o diabo na minha vida. Eu falei para minha esposa, eu falei, irmão, deixa eu ver como o diabo é sujo. Eu acabei de sair da cadeia. Eu ainda disse para ela, falei, amor, acabou. No dia que você entrega, não acabou, não quero mais essa vida, não. Tu já sofreu muito na porta da cadeia, minha mãe já sofreu muito. Eu já sofri muito. Eu passei a minha juventude, a minha infância. Durante toda a minha vida, desde meus 12 anos, eu nunca passei um ano na liberdade. Eu só durava 7 meses, 3 meses, porque Deus não queria que eu morresse. Eu não entendi aquilo. Eu só me via na cadeia e falava, meu Deus, os caras matam, roubam, eu vou preso. Eu não posso bem ali fazer um assalto que eu vou preso. Eu não sabia, eu não entendia. Mas se Deus não me jogasse na cadeia, era para me estar morto. Glória a Deus. Deus sabia de todas as coisas, só Ele conhece todas as coisas. Só Ele estava entendendo. Ele diz, se eu não estou enganado, lá em Provérbios, eu creio, está escrito assim, né? Eu bem sei todas as coisas que penso a vosso respeito, coisas sim de bem e não de mal. Então só ele sabia as coisas boas que tinha para mim, só ele sabia, eu não sabia. Eu pensava que aquilo era ruim para mim estar na cadeia, mas ele disse que eu vou te preparar, eu vou te aprontar. E eu estava lá. Eu não sabia, mas naquele momento, dentro da cadeira, eu estava sendo preparado. Porque quando eu ia preso, eu lia a Bíblia. Quando eu aceitei Jesus, eu falei, Senhor, por que o Senhor me vê na cadeia? Por que o Senhor me vê sofrendo na cadeia? Por que o Senhor deixava eu passar por aquilo? Ele disse, eu te profetizei. Eu disse que o teu testemunho ia salvar muitas almas. Eu disse que eu ia te preparar. E aqui fora tu não tinha dúvida para mim. E lá dentro tu lia a Bíblia. E por isso que eu te jogava na cadeia. Porque se tu não tivesse preso, tu ia estar morto. Amém, irmãos? Naquele momento eu vi, né, quando eu aceitei Jesus, eu não acreditava que Deus podia mudar dessa maneira. Como eu disse para vocês, toda vez que eu oro, eu digo, Senhor, se for um sonho, não deixa eu acordar, Senhor. Deixa eu continuar sonhando, que está bom demais esse sonho. Porque eu vivi um pesadelo. Eu não tinha paz na minha vida. Imagina que muitos irmãos que estão aqui sabem que eu não podia nem ficar em canto. Eu vi os irmãos falando, irmãos, fala, tchau, já tem. Eu não podia. Deus me livre, pai, querendo da pedreira me visse. Só Jesus. Eu queria me atirar, queria me levar. Quem visse? Polícia militar de São Brás, exclamação, Jerunas, Guiamar, tudo tinha minha foto me procurando, que eu era procurado, foragido. Quando eu pensava que tudo estava perdido, que nada tinha mais chance, nada tinha mais solução, Ele entrou com a solução na minha vida. Aleluia, Deus. Irmãos, quando eu disse para minha mãe que eu ia estar com ela, ela aceitou Jesus. No outro dia eu liguei para ela, eu falei, mãe, o irmão disse que eu vou sair. Ela falou, não tem de Deus, porque o irmão também disse que eu ia sair. Eu falei, glória. No dia que eu saí,
Eu me escondi dela, foi uma surpresa muito grande, ela foi muito alegre. Mas o ponto que eu quero chegar, irmão, é que naquele momento eu vi o diabo trabalhando na minha vida, me dando aquelas drogas, disse pra minha esposa, filha, olha, eu te digo como o diabo é sujo. Eu saí dizendo que queria mudar, que queria sair daquela vida. E o diabo botou a droga na minha mão, que eu disse assim, não vai, fica pouco. Vai saber onde aquele pouco ia me levar, né? Eu saí na sexta-feira, eu passei sexta, sábado e domingo de manhã, como diz o mundo, internado, me drogando. Muita maconha, muita cocaína. No domingo de manhã, minha esposa veio me dizendo, falou, amor, tá bom, amor, tá bom, para. Eu ia fazer a campanha ali na igreja, disse que ia te levar quando tu saísse, bora lá. Eu falei, lá na igreja, né? Bora lá. Parei de cheirar, parei de fumar, tomei banho, descansei um pouco. Quando foi pela noite, a minha esposa me levou lá na igreja. Minha esposa ainda não tinha aceitado Jesus. Minha esposa estava frequentando, buscando a presença de Deus pela minha libertação. Os pedidos delas foram atendidos. Deus honrou ela. Ela poderia estar aqui dando esse testemunho agora. Porque naquele dia, irmão, que eu fui para a igreja, aquele era o dia da minha libertação. O irmão está aqui, vai ouvir uma coisa que eu creio que ele não lembra, mas eu vou falar. Tenho que falar. Naquele momento, irmão, eu fui na igreja, eu estava agoniado, eu estava com toda a droga na minha casa, toda a maconha, toda a cocaína, a fim de cheirar, a fim de curtir, a fim de fumar. Fui para a igreja. Cheguei na igreja, eu olhei o relógio. Era umas 7 e pouco ainda, e daí ia dar 8 horas, eu disse para minha esposa, falei, amor, que horas acaba o culto aqui? Ela falou, amor, só pelas 9h30, 10 horas. Eu falei, agora que vai dar hoje. Para você ver como Deus é, irmão. Para te ver que quando eu dia Tessalonicenses capítulo 3, na Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz, toda obra embaixo do céu tem o seu tempo determinado por Deus. Naquele momento era o tempo que ele determinou também. Naquele dia, naquele domingo, a minha mãe disse, não, mas a gente vai ficar até o fim. Eu falei, não, a gente vai ficar até o fim. Naquele dia, tinha um pastor do Rio de Janeiro. Eu não me lembro o nome dele, não me recordo. Ali nas portas abertas da Humanidade, o pastor Paulo Roberto fez a apresentação dele. Eu falei, olha, esse é meu amigo do Rio de Janeiro. Eu lembro que o pastor disse que ele chegou sábado para pregar no domingo para ir embora na segunda. Ou seja, foi o único dia que ele pregou naquela igreja. O único dia que ele pregou naquela igreja. E ele veio dizendo assim, eu tinha acabado de fazer 5 minutos que eu tinha perguntado a hora para minha esposa. Ele pegou no microfone, saudou a igreja com a paz do Senhor e virou para o pastor Paulo Roberto e disse, pastor, posso dizer uma coisa? Ele falou, pode. Mulheres vão lá no salão de beleza entre 8 horas da manhã, faz o cabelo, a unha, a maquiagem, só sai 8 horas da noite, 10 horas da noite. Elas não olham o relógio, não querem saber de fome, saber de amarelo, não querem saber de hora. Vocês aqui em Belém do Pará vão em festa de aparelhagem, entra 8 horas da noite, sai 4 horas da manhã. Aí meu irmão falou, é uma que dura 3 dias. Ele falou, olha, 3 dias de festa, ninguém olha o relógio, ninguém quer saber de hora. Por que vocês vão na igreja e querem ficar olhando a hora? Ele falou, posso tirar esse relógio da parede? Aí o pastor disse, pode. Ele arrancou o relógio da parede. Naquele momento, irmão, foi uma tapa que deu Deus na minha cara dos dois lados. Só, papai, eu disse, acorda, 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 essa aqui é a hora. Eu tinha acabado de perguntar a hora. Quando ele falou aquilo, pronto, aquilo chamou minha atenção. Eu falei, não, agora é Deus. É Deus que está no negócio. Agora não é mais um homem, não, agora é Deus que está no negócio. Não, meu relógio botou no bolso. Fiquei prestando atenção no culto, prestando a pregação do pastor. Ele pregou. Eu lembro que ele disse, hoje Deus vem entrando com libertação com 2 ladrões, 2 traficantes, que eu profetizo que são ex-ladrão e ex-traficante. Ele apontou para o jovem e disse, você é o primeiro. Ele fez a revelação, falou para ele. Só que depois eu esqueci do outro, ele disse que era 2. Eu estou aqui esperando, eu falei, será que eu? Não, pode ser, né?
Aí tem um rapaz ali que também é perdido, tem outro ali, ó, tem mais um ali. Não, não pode ser só ele. Não pode ser só ele. Pode ser, não pode ser. Né? Pode ser só ele. Quando ele pegou no final do culto, no final, ele chamou as pessoas para aceitarem Jesus. Aí ele disse assim, ele disse, olha, Deus vem te dizendo que Ele te chamou, Ele te convidou, mas agora Ele vem te intimando, te dizendo que se tu não vier hoje, amanhã a tua vida acaba. Naquele mesmo momento, irmão, eu não pensei nem 2 vezes. Eu me levantei e fui embora para frente aceitar Jesus na hora. Glória a Deus. Naquele dia, o irmão Bruno, que Deus libertou ele hoje, eu estou muito feliz pela vida dele, pela presença dele. Porque naquele momento, irmão, ele estava manifestado como uma legião. E todos já estavam feito oração, já tinham aceitado Jesus. O pastor deixou a legião que estava nele por último. Eu disse para ele, tu quer ir embora? Ele falou, quero. Então vai na porta, se tu passar por aqueles 2 anjos ali, pode ir embora. Eu lembro, irmão, eu cheguei uma ministração meio ruim aqui, mas ele foi tudo todo, chegou lá na porta e não conseguiu passar. E o pastor disse assim, anjo de Deus, traga ele aqui agora. Ele voltou assim, de costa. Quando chegou no meu lado, irmão, ele disse assim, ele falou, vai ser sal. É hoje, vai ser sal. Vai ser sal. Eu falei pra ele, tá queimado, que eu acabei de aceitar Jesus. Aleluia. Eu pensava que aquilo era pra mim, irmão. Eu pensava que era pra mim, mas não era. Aquilo era uma provação que Deus permitiu que o diabo me desse para testar a minha fé, que eu tinha acabado de aceitar Jesus. Aceitei Jesus no domingo, 8:30 da noite. Nesse mesmo domingo, 11 horas da noite, 2 milicianos numa moto deram 4 tiros no meu irmão. Fazia 1 semana que meu irmão tinha aceitado Jesus. Nesse mesmo domingo, ele falou para a esposa dele, você me ama? Ela falou, amo. Ela falou, então aceita Jesus hoje. Naquele dia ele ganhou a alma da mulher dele para Jesus. Ela aceitou Jesus. E naquele mesmo domingo ele morreu. Pela segunda-feira eu tinha a notícia que teu irmão morreu, a polícia matou ele. Eu falei, mas como? Ele tinha aceitado Jesus. Como é que pode isso? Eu fui lá na segunda-feira com meu primo, para vocês verem, né, como o Jó, né, que foi testado pelo diabo, né. Eu cheguei lá na segunda-feira, um amigo meu que alguns conhecem aqui, o Raíssa da Pedreira, hoje em dia do Comando Vermelho, PCC, e ligou pro meu primo, que é evangélico, Christian, e disse, Christian, liga pro Lágrima, fala que eu tô mandando 2 pistolas e 4 pentes para ele cobrar a morte do irmão dele. Ele chegou comigo e falou, primo, o Raíssa disse que vai mandar agora 2 pistolas e 4 pentes aí. Eu falei, olha meu primo, acredita que eu aceitei Jesus antes? Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia, Deus. Minha mulher mais uma vez, eu falei, olha como o diabo é sujo. Olha como ele usa as armadilhas, as fraquezas do homem para nos levar para o caminho do mal novamente. Né? E muitas vezes, irmão, quando Jesus foi levado ao deserto pelo próprio Espírito Santo para ser tentado pelo diabo, ele nos faz isso. Ele nos leva para o deserto. Muitas vezes a gente passa puros, passa peleia. Como eu falei para vocês agora há pouco, eu ganhava 3.000 por semana. Sabe quanto eu ganho hoje? Nem R$1 que eu estou desempregado. Glória a Deus, aleluia a Deus. Hoje em dia eu sou empregado de Deus. Glória a Deus. Porque Deus não deixa faltar o meu pão, meu almoço, minha janta. Eu como bem. Para falar para vocês que não me vem gloriando que essa glória é de Deus, mas eu só não tomo café com pão e queijo quando eu não quero. Porque se eu quiser todo dia eu como queijo no meu pão. Glória a Deus, aleluia. Porque ele tem o que melhor para dar para a gente. Glória a Deus. Quando eu estava no mundo eu ganhava 3.000. Sabia que eu nem comia.
Eu só amanhecia drogado. Eu só amanhecia transformado. Eu só amanhecia daquele jeito que só Jesus na causa. Eu mesmo, como eu disse, já disse, olha, eu não tenho jeito, eu não tenho mais solução. A minha mãe dizia, tu não tem mais solução, só Jesus na tua vida. Uma tia minha falou para minha mãe, abandona eu, porque para esse é só a morte. Mas eu morri pro mundo, porque eu nasci para Cristo. Aleluia, Deus. Eu venho contando isso para vocês sobre a minha vida. Porque a palavra diz, como o irmão falou, conhecer a verdade vos libertará. É verdade, Deus. Cego, iludido pelas mentiras do diabo. Mas eu conheci essa verdade. Quando eu conheci essa verdade, ela me libertou. Essa verdade entrou com libertação na minha vida. Quando eu olhei para Deus dizendo, Senhor, por que já deixou acontecer tudo isso comigo? Todas essas coisas que aconteceram comigo. Verdade, Deus. Ele falou para te mostrar para o mundo que assim como eu venci, tu também vai vencer. E mostra para os teus irmãos que quem está comigo não perde. Quem está comigo é vencedor. Glória a Deus, irmãos. Eu digo para vocês, meus irmãos, não desista. Continua, persevere. A palavra diz, perseverar na oração. Então persevera, meu querido. Persevera. Deixa Deus usar vocês nessa terra, meu querido. Para vocês que não estão em Cristo, eu digo uma coisa para vocês. Vocês não sabem o que estão perdendo. Procurem os caminhos do Senhor. Lá em Isaías, eu vou voltar aqui na nossa Bíblia, que nós vamos lá em Isaías, capítulo 55. Se vocês quiserem me acompanhar, eu vou ler para vocês aqui. Isaías 55, versículo 6 e 7, ele diz assim, ó: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto ele está perto, deixai o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Irmãos, essa palavra, ela vem nos convidando para vir para a cor do Senhor, para vir para a presença de Deus. Então vocês que não conhecem esse Deus, que querem dar uma oportunidade para Deus hoje, eu não quero aceitar Jesus, mas quero dar uma oportunidade para Deus começar a entrar com libertação. Lá em Tiago capítulo 4, versículo 8, ele diz: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Então se vocês querem dar o primeiro passo hoje, para Deus entrar com libertação na vida de vocês, e outro dia que Deus tocar verdadeiramente, vocês aceitaram Jesus na vida de vocês, essa hora é agora, essa hora é hoje, porque eu tenho uma palavra ainda para dar para vocês aqui. Hoje eu venho trazendo para vocês uma palavra que se encontra lá em Apocalipse 21. Apocalipse 21, no versículo 7, que diz assim: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abominadores, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Amém, irmãos? E vamos mostrando, irmãos, que para nós que vencemos, que vamos continuar firme na presença de Deus, a gente vai herdar todas as promessas que tem na palavra de Deus, né? Ele diz lá em Tessalonicenses, lá em 2 Tessalonicenses
ele nos diz assim, Quê? Não tô ouvindo. Não, tá ligando errado. glória a Deus, aleluia a Deus. Glória a Deus, amado. Deixa Deus te usar aí, Pará. Aleluia. Santo é teu nome, Senhor. Meia calma. Glória a Deus. Primeiro Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, ele nos diz assim: porque o mesmo Senhor descerá dos céus Glória a Deus. com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontraremos o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Amém, irmãos? Essa é a promessa que nós temos na nossa vida, meus queridos. Então, para vocês que querem dar uma oportunidade para Deus hoje, para Deus mudar a sua vida, a hora é essa que o nosso pastor vai fazer uma oração pela sua vida. Mas se vocês também não tiverem pronto, preparado, eu creio que Deus vai preparar. Eu gostaria que todos os irmãos viessem aqui na frente para a gente fazer uma oração forte pela vida de cada um que está aqui presente hoje. Em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, passarei agora para o pastor que vai fazer essa oração.